Graças a Deus. Olá, gente. Bom dia. Que a bondade do Senhor possa encher ainda mais seu coração. Que possamos ser mais regado por Ele, mais tocado por Ele, pela Sua palavra. Somos tão privilegiados de termos a palavra do Senhor tocando as nossas vidas. Eu sou muito apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu não sou o Messias, também não sou o Bolsonaro, mas a palavra da minha conversão é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada um tem o seu versículo linkado com a sua conversão, e a maioria das pessoas também tem aquela música, aquele louvor linkado com a sua conversão. Aquele que você ouve, quando quem toca, você chora de novo, porque você volta lá naquele dia que você nasceu de novo, né? E essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, ela é o texto da minha conversão. Como eu me converti dentro da igreja católica, ela tem muito significado para mim, porque eu tive que descobrir as demandas do mundo católico, que leva o nome de Deus e que não tem Deus ali. Eu tive que, pela graça de Deus, sem ajudas de pessoas do universo evangélico, eu tive que aprender dentro da minha casa, com a Bíblia da minha mãe, o que era do que não era. O que é uma coisa difícil, só o Espírito e a palavra pode fazer. Por isso que a religião, ela é tão nociva, porque se você descobre que o Evangelho é leite e a sua xícara está cheia de café, é fácil. Você vira a xícara, joga o café todo fora e enche de leite. Por isso que para o macumbeiro, quando ele se converte, é mais simples. Eles viram a xícara toda fora e enche de leite. Mas quando você é criado na religião, você tem uma xícara cheia de café com leite. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não começa dizendo que o reino de Deus era, ele começa dizendo que o reino de Deus não era. Você não começa descobrindo o reino de Deus sob a perspectiva do que ele é, mas começa descobrindo aquilo que não é, que levava o nome de que era. Por isso que às vezes se gera muita confusão, porque a pessoa começa a descobrir o que não é e já cria um seminário sobre o reino de Deus para pregar o que é, e ela ainda não sabe o que é, ela está descobrindo o que não é. E assim a paternidade e outras coisas. É bom se desenvolver naquilo que é, para quando abrir a boca sobre o que não é e sobre o que é. Aí você já tem o quadro, pelo menos o básico, para a gente se desenvolver dentro de uma verdade. E essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, ela é significativa demais para mim. Eu amo a palavra de Deus. Quando eu fui expulso da igreja católica, vocês não sabem por que eu fui expulso. Entre tantos marcos, teve algumas coisas que foram marcantes. Como eu denunciei a idolatria, o bispo enviou o Monsenhor Gensino. Para quem não sabe o que é Monsenhor, ele é o representante imediato do bispo. Ele veio na reunião para me expulsar, porque eu estava denunciando a idolatria. Então ele me chamou de bibliólatra. Isso foi maravilhoso para mim, porque ele disse: você também é um idólatra, você é um idólatra da Bíblia. Eu digo: tem algumas coisas que não é ruim. O libertador que nunca ganhou um caribinho de rebelde, ele precisa reavaliar a sua capacidade. Não, isso não é verdade. Quer dizer, mas é bom estar aqui. Aqui eu me sinto muito em casa. O apóstolo Cristiano e a querida Leila, eles muito rápido me deixaram muito em casa, né? Eu tenho dito aquelas coisas. Meu pastor, né, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que todo
O pregador tem um caderninho de heresia, eu tenho o meu também. Mas o meu querido amigo, o pastor Djalma Toledo, ele também fala de uma coisa que ele chama de imaginação santificada. É aquilo que não está na Bíblia escrito, mas você imagina que foi assim. Então tem coisas que você não pode provar na Bíblia, mas você imagina. E uma das coisas que eu imagino é que tem pessoas que elas já se conhecem, mas a seu tempo Deus apresenta. E quando Deus se apresenta, você já sabe que a conhecia. E é o que aconteceu conosco, né, Cris? A gente já se conhecia no espírito, a gente já se conhecia. Eu estou com a minha Lulu, com a Sara, com a Bel. Elas estão com aquela cara maravilhosa de quem amou acordar cedo num sábado, sorrindo sempre como o papai ensinou, tudo combinado, né, filho? Aleluia, glória a Deus. E nós estamos morando há 30 e poucos dias em Campinas. A gente hoje faz parte dessa região. E como Paulo fez, estamos correndo para pegar a destra da comunhão dos irmãos que estão aqui. A gente quer poder colaborar. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia nessa manhã. É em Gênesis, mas eu não sei onde é que está, eu tenho que procurar. Gênesis capítulo 27, se eu não me engano. Deixa eu direto. É porque me veio ao coração. É Gênesis capítulo 30, perdão, versículo 37. Nós vamos nessa manhã, talvez, fazer uma conversa. Amém? Meu tempo de pregador já foi. A gente hoje vem repartir o coração das demandas da vida dos homens e as mulheres de Deus. Deus nos chamou. Nesses dias temos vivido como Davi, que seu pai chamou e disse: meu filho, pega um pacote de pão, leva para os seus irmãos que estão na guerra. E eu acredito que esse tem sido o nosso papel, o papel do apóstolo Cristiano, levar pão para os irmãos que estão na guerra. Eu acredito que a gente está migrando para o evangelho o evangelho da segunda-feira, irmãos. Eu não acredito num evangelho que no domingo à noite nos faz tão poderoso e na segunda-feira não nos tira da cama. Eu quero viver o evangelho que funciona na minha segunda-feira. Quer saber o quanto que você tem do evangelho verdadeiro? Pense na sua segunda-feira. Porque ali, no domingo à noite você vive do que sabe, na segunda-feira você vive do que tem, daquilo que você sabe. E ali é o líquido. Quando decantou, e eu creio no evangelho que funciona na segunda, na terça. Se eu tivesse que tirar um dia assim, porque tem o adventista dos 7 dias, o bom é ser adventista dos 7 dias, mas principalmente da segunda-feira, porque são os momentos mais difíceis, os momentos mais, e ali a gente sabe o que realmente sobrou da gente. Eu queria compartilhar nesse sentido. No capítulo 30, versículo 37, diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer as brancuras das varas, os quais assim encorchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais da água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham, para descendentar-se, e conceberam quando vinham beber. Conceberam enquanto vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas.
Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. Uau! Pai, muito obrigado por essa manhã. Estamos diante dos teus filhos, nós estamos à tua mesa e queremos tão somente ter um coração, Senhor, vazio de nós mesmos, de todos aqueles elementos que roubam a tua glória. Um coração vazio de qualquer elemento que rouba a tua glória, Senhor. Passa por nós nessa manhã. Eu li esse texto só para fazer a aplicação ilustrativa que eu enxergo nele, que talvez isso, pela graça de Deus, possa vir se tornar alguma literatura nossa. Eu tenho para mim que nós vamos escrever talvez um livro que vai ganhar o título de Efeito de Jacó. O efeito de Jacó é um efeito que Deus estabeleceu. Você sabe, por isso não li o texto todo, que Jacó, quando estava na escola de Labão, para se transformar no Israel de Deus, importa, irmãos, sabemos que tudo na Bíblia aconteceu muito rápido, ou a gente lê muito rápido, mas tudo isso é muito processual. Aquele templo que levou 40 e tantos anos para fazer, Jesus disse assim: em 3 dias eu destruo e reconstruo. Estava falando da sua morte e ressurreição, que se deu teoricamente em 3 dias, mas isso é processual. Quando nós nos batizamos, nós temos plena certeza que naquele momento que o nosso corpo é submerso na água, eu sepultei a minha natureza antiga, e no momento que eu saio da água, eu ressurjo pela uma nova vida em Cristo. Aquilo é uma fração de segundo, mas nós sabemos que na nossa vida prática é um desenvolvimento processual. Amém? E por isso que Jesus disse: pega a tua cruz, pega a tua morte e anda com ela. Embora eu fui sepultado no momento, mas eu tenho um desenvolvimento para morrer a minha natureza antiga, e tenho um desenvolvimento para fazer se desenvolver a minha nova natureza. As coisas são processuais. Então o Jacó, que se encontrou com Deus e no momento foi ferido na coxa e ganhou um novo nome, Israel, aquilo, irmãos, é um momento, mas é uma representatividade de um processo. Sabe quando você já percebeu como uma estação entrega o bastão para outra? Lá no sul, onde a gente morei por 50 anos, em Itajaí, lá nós temos as 4 estações do ano bem definidas. E como nós temos as 4 estações do ano bem definidas, é interessante porque as estações, elas são muito educadas. O outono, quando vai entregar o bastão para o inverno, o que ele faz? Ele vai abaixando a sua temperatura, e o inverno vai aumentando a sua temperatura para pegar o bastão do outono. Eles são muito educados. As estações, ela tem um grau de humildade que ela se abaixa, ela não entrega no topo, ela se abaixa e a outra se abaixa para pegar, de maneira que no calendário que muda num dia ou numa meia-noite, você não está num dia, o último dia do outono é fresco e amanhece o primeiro dia do inverno no topo do frio. Não é assim. Contudo, no calendário acontece num momento. No dia que muda o calendário, 1 para meia-noite, você está numa estação, meia-noite e 1 você está na outra estação. Uma manhã dessa pode ser a troca de um calendário numa estação na sua vida. Você pode sair daqui e talvez não tenha mudado nada no sentido da temperatura,
Porque Deus está dizendo, muda no momento, no calendário, mas isso é um processo. Nossa vida é processual. Eu não posso colocar no campo dos milagres instantâneos o que Deus colocou no campo dos processos. E o efeito de Jacó, o Jacó que se transforma no Israel de Deus, Deus dá ele tem uma palavra no seu interior que move ele, uma sabedoria do céu que move ele. Quando Labão diz, Jacó, suas ovelhas são lisas, Jacó pega as ovelhas que estão para parir, coloca na fonte das águas, aonde as ovelhas vinham beber, ele coloca varas que ele descasca e deixa lisas, e nesse lugar que as ovelhas vinham beber, as que estavam para parir, bebendo nesse lugar que elas vinham beber, olhando para as varas lisas, quando elas pariam, davam ovelhas lisas. Ok. A mesma acontecia quando Labão dizia, não, está muito próspero o teu rebanho, suas ovelhas são listradas. Ele descascava em listas as varas, colocava na fonte das águas, as ovelhas vinham beber, e as que estavam para parir, olhando para as varas listradas, pariam ovelhas listradas. Como pastores, irmãos, como os líderes, como ministros, nós somos muito equivocados com relação ao rebanho. Temos toda a nossa ênfase no rebanho, temos toda a nossa ênfase como a igreja vai crescer, ou até mesmo como ela vai se tornar saudável. E eu preciso entender que a obra da igreja, de fato, ela é a expansão do reino, mas a obra de Deus não, a obra de Deus sou eu. A obra de Deus sou eu. Quando que Deus expande o reino? Quando Ele consegue me expandir. Nós somos pastores, nós não somos gestores. Nós precisamos focar em nós. E é complicado, porque como a Bíblia manda eu arrancar o meu eu, agora eu quero esquecer de mim. Eu preciso focar em mim para arrancar o meu eu. Eu preciso deixar Deus me desenvolver, porque disso depende o rebanho. Porque vara na Bíblia é autoridade. Por isso eu não tenho que me preocupar com o rebanho, porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Eu tenho que preocupar exatamente comigo e com os líderes da igreja e com os homens e mulheres que Deus fez colunas para a igreja. A Bíblia diz, amplia a sua tenda, firma bem as suas estacas. Porque se não tem estacas firmadas, é melhor que não amplie a tenda, porque se não ampliar a tenda, pode matar as estacas e quem está embaixo. Vamos pensar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa no Novo Testamento, que o advogado do diabo mais fraquinho que pudesse existir, arrebentaria com a igreja. Porque o apóstolo Paulo escreveu para a igreja o seguinte: presbíteros e diáconos sejam maridos de uma só mulher. Se isso é uma constituinte, você não precisa de um bom advogado para estabelecer que quem não é presbítero e quem não é diácono tenha quantas mulheres quiser. Isso é uma questão de lógica, de constituinte. Amém? Tá tudo bem, gente? Vocês estão me olhando assim, eu estou ficando com vergonha. Pense se isso fosse parte de uma constituinte. Presbíteros e diáconos sejam maridos de uma só mulher. Quem não é presbítero, quem não é diácono, não estaria transgredindo a lei. Mas nós sabemos que não é assim, porque a premissa da nova aliança é a monogamia. É Cristo casando com uma única esposa, e isso estabelece o padrão para a igreja. Só que precisa entender como Paulo funcionava. Não havia o Novo Testamento ainda. Paulo passou pregando o evangelho aos gentios, com poder de cura e milagres. Onde ele passava, nascia uma igreja. Se ele era preso, nascia uma igreja na cadeia. Se ele entrava no navio, nascia uma igreja. O navio afundava, mas a igreja nascia. Onde ele passou, nasceu igreja. Pessoas cheias do Espírito Santo, cura, milagres, sendo batizados sem ter a doutrina, para criar parâmetro. Não havia o Novo Testamento. E naquele dia havia 3 culturas
que era o tripé cultural daqueles dias. O que era? A cultura grega, que pregava a poligamia, a cultura romana, que andava de braços dados com a poligamia, e a cultura judaica, que era extremamente machista. Quando Paulo começa a liberar o poder de Deus sobre a nova aliança, o Espírito Santo batizando pessoas, quando ele olhava no culto, o cara com 5, 6 esposas, os filhos tudo ali, tudo servindo a Deus. Como é que faz agora? Aquilo era resultado de uma conversão, aquilo é resultado da pregação do Evangelho. E Paulo vai orar a Deus. Paulo visitou o terceiro céu para saber coisas profundas sobre casamento. 1 Coríntios 7, irmãos, quanto mais fala sobre as demandas matrimoniais, o versículo mais importante, ou um dos mais importantes, é o versículo número 1, que ele diz: irmãos, acerca do que me vos escrevesses, ou seja, Paulo foi buscar a Deus, porque havia muitas demandas dos Coríntios, porque principalmente Coríntios, a igreja estava cheia de marido com 5, 6 esposas. Aí como é que faz? Dá ceia, não dá ceia? Ele vai orar a Deus, Deus fala assim: Paulo, não preocupa com o rebanho. Paulo, não se preocupa com a massa, você não vai mudar o povo. Presbíteros e diáconos, sejam maridos de uma só mulher, porque se você fizer isso, é uma questão de tempo para a monogamia atingir toda a massa, porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Nós não temos que estar tão preocupados com o rebanho. Você precisa estar preocupado com o seu desenvolvimento como vara, porque quando as ovelhas vêm beber ali nas suas águas, elas olham para você e reproduzem. As que estão para parir vão reproduzir segundo o que estão vendo. Por isso, desenvolver você e me desenvolver é elemento número 1. Só que a gente faz milhares de reuniões toda hora pensando no povo. Irmãos, pastor não pode pensar na igreja a partir da igreja, porque senão você se torna um gestor. Eu preciso pensar na igreja a partir de mim. Se eu penso a igreja só a partir da igreja, eu pego o microfone no domingo à noite, eu digo: gente, você precisa ser fiel ao culto. Dá uma chuvinha aí, ó, só porque está chovendo, já veio só a metade. Primeiro, já escuta quem veio. O xixi já é para quem veio, embora direcionado para quem não veio, mas quem se molha, quem veio. Por causa de uma chuva só veio a metade. Quando você pensa em igreja a partir da igreja, você esquece que talvez você está ali, só veio porque é pastor, senão você ficaria em casa. Quantos cultos, irmãos, que a gente só vai porque é pastor? Se dependesse da gente, a gente ficaria em casa. Se eu penso igreja a partir de mim, quando eu pegar o microfone, eu vou dizer: Deus abençoe a sua vida pela sua fé, que apesar da chuva você veio, você teve motivos para não vir, mas você está aqui. Você não escutou a tua alma, você não escutou os seus problemas. Você viu que embora com motivos ou sem vontade de estar talvez aqui nesse lugar, mas você priorizou a Deus. A minha oração é que Deus abençoe, responda segundo a sua fé e mude as circunstâncias que lhe deu motivo para não vir, mas você escolheu vir, porque esse é o meu sentimento com relação a mim. Mas quando eu penso em igreja, a partir da igreja, eu quero fazer uma empresa funcionar e dar resultado. E a igreja, irmãos, ela não é um mundo corporativo. Eu não posso pensar a igreja como um mundo corporativo, porque a igreja não é corporativa. A igreja é um corpo, a igreja é orgânica. Por isso eu não posso ter estratégia de multiplicação, porque a igreja é orgânica. Ela não pode crescer por multiplicação, ela tem que crescer por nutrição. Você não precisa mandar crescer o que você alimenta. Mas como ovelhas reproduzem segundo a vara, vão crescer e vão se desenvolver conforme eu cresço e me desenvolvo. Por isso, invista em você. Permita que Deus se desenvolva. Irmãos, Deus está nos esticando por dentro, está nos ampliando. E nós por isso passamos por muitas situações. Passamos por coisas que outros não passam. Temos guerras que outros não têm. Temos lutas que outros não têm. Por quê? Porque faz parte do libertador,
do pioneiro, de quem está à frente. Eu sempre gosto de dizer que com o libertador, Deus fala por meio do fogo. Por isso que quando Jesus transfigura-se, duas pessoas aparecem, Moisés e Elias, porque são dois libertadores. Como que Deus fala com Moisés? Por meio do fogo. Como que Deus responde para Elias? Por meio do fogo. Porque com o libertador Deus fala por meio do fogo. Por isso que Jesus diz, João Batista diz: eu vos batizei com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que existe a doutrina dos batismos na Bíblia. Está no plural. Porque nós temos muitos batismos. Você conhece na Bíblia, tem o batismo do Mar Vermelho, o batismo do Rio Jordão, em várias perspectivas. Irmãos, o primeiro batismo de uma pessoa, qual é? Batismo em águas, irmãos, é uma lavada da palavra de Deus em você, que te coloca numa nova perspectiva. Quem é a palavra? A palavra para nós não é uma escrita, a palavra para nós é uma pessoa. Cada medida de Cristo em nós nos batiza para uma nova realidade. O primeiro batismo em águas que acontece é quando estoura a bolsa para o bebê nascer. Ele já começa num batismo. E depois ele vai passar por vários batismos. E Jesus disse, João Batista disse: eu vos batizo em água, mas vai vir quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entre tantos batismos tem pelo menos 3. Um batismo com água, um batismo com o Espírito Santo e um com fogo. Se você quer ser salvo, batiza em água. Quer ser avivado, batiza com o Espírito Santo. Mas quando Deus te chama você para ser um libertador, você vai passar pelo batismo do fogo. No batismo do fogo você não diz aleluia. No batismo do fogo você diz ai, aleluia. No batismo do fogo, irmãos, você não adquire uma fé para conquistar. No batismo com fogo você adquire uma fé para suportar. Porque com o libertador Deus fala por meio do fogo. É um desenvolvimento contínuo. Porque ovelhas reproduzem segundo a vara. É o meu crescimento interior. É o meu desenvolvimento enquanto pessoa. É Deus me alargando. E no meu desenvolvimento, eu passo nos aspectos do reino que o apóstolo Paulo, ele ensinou. O reino de Deus não é comida nem bebida. Eu vou descobrindo as coisas que não são e entrando nas coisas que são. Mas aqui talvez tenha um ponto de lucidez que precisa se ampliar em nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa: poxa, por que eu não soube disso antes? Quanto tempo enganado, quanto tempo na religião. E aí a gente critica a igreja, o ex-pastor, enfim. Mas aquelas coisas que nós julgamos ser enganos, elas não necessariamente foram engano. Elas passaram a ser engano quando venceram o prazo de validade. Sabe, irmãos, eu tenho uma filha de 18 anos e uma de 22. Eu já enganei muito elas. Eu, pai, enganei elas. O nosso pai também nos enganou. Como nos enganou? Porque, irmãos, há uma mentira verdadeira para cada estágio da nossa vida. Quantas mentirinhas você pregou para o seu filho para ele não chorar? A Sara comeu fígado de boi por alcatra um bom tempo. Porque ela não comia fígado de boi e ela precisava comer porque ela tinha anemia. O que eu quero dizer com isso? A gente viveu algumas coisas que a gente creu. Por que Deus não mostrou antes que estava errado? Porque de alguma maneira aquilo nos protegeu. Porque viver em liberdade, irmãos, é um desafio muito grande. Pássaro criado em gaiola, ele não tem que lidar com o predador. Por isso, nós precisamos
entender o processo de emancipação. Irmãos, Deus trabalha com a obediência que gera emancipação. O diabo trabalha com a rebeldia que gera independência. Só que isso é uma linha muito parecida. Não é porque a rebeldia gera independência que eu não vou me desenvolver para a emancipação. Porque o propósito de Deus é me emancipar. Eles caminharam no deserto por muito tempo. Quando eles pisam o pé fora do Egito, o primeiro discipulado que vem, o que é? Eu vou mudar a comida de vocês. Vocês comiam alho e cebola. Agora vocês vão comer um pão que vem do céu. Por quê? Porque a queda para o Egito, qual que foi? Havia fome na terra, Abraão foi buscar comida no Egito. Por quê? Porque foi o primeiro passo de Adão, comia da mão de Deus. Quando a serpente apresentou o cardápio, que ele comeu do cardápio da serpente, ele morreu. E eles comiam, o pão caía do céu. Quando eles entram na terra de Canaã, era a terra da promessa, que eles plantaram a primeira lavoura, foi plantação de trigo. Quando eles tiveram a primeira colheita, cessou o pão do céu. Deus estava dizendo o quê? A partir de hoje, eu estou te emancipando para fazer parte da semeadura e da colheita. Agora colher o trigo faz o quê? Faz pão. E agora eles plantavam e eles colhiam, mas Deus discipulou ele antes no pão que caía do céu, dizendo: embora você semeie, embora o pão venha da terra, nunca esqueça, esse pão que desce da terra, que você planta com a tua semeadura, é o mesmo que cai do céu. Só que estavam sendo emancipados para entrar com Deus e fazer as coisas com Deus, na parceria com Deus. Por isso que Deus criou as coisas, haja luz, haja estrela. E quando a terra produziu árvores, Deus chamou Adão e disse: Adão, as coisas ainda não tinham nome. Por quê? Porque o homem ainda não havia dado nome às coisas. E quando Adão chegou para dar nome às coisas, tudo que Adão chamou passou a ser. Já existia, mas não era, passou a ser quando Adão passou a falar. Porque Deus estava repartindo com Adão o poder de criar quando fala. É o desenvolvimento do homem. Deus estava desenvolvendo o homem como um filho. Você já parou para pensar que Adão não pôde ser pai no jardim do Éden? Por que não pôde ser pai no jardim do Éden? Porque ele estava aprendendo a ser filho. E quando ele se desata de Deus sem aprender a ser filho, resolveu ser pai, o que aconteceu? Os seus filhos brigaram, começaram a competir na célula, e um matou o outro. Por isso, não existe apostila para te ensinar a ser pai. A apostila para ensinar a ser pai é aprender a ser filho. Porque filho faz o que vê o pai fazer. Deus vai nos desenvolvendo. E algumas coisas que eram a verdade deixam de ser verdade, e a gente pensa: poxa, mas um dia eu tive como verdade, hoje tem que ter como mentira. E porque Deus não muda, mas Ele se move. A palavra de Deus não muda, mas ela se desenvolve. Por isso que Jesus diz: olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E Ele disse: eu não vim mudar essa palavra, eu vim mostrar o quanto que ela se desenvolveu para você. Por isso que para alguns dos seus irmãos ela está dizendo aquilo, mas para você ela já diz isso. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Sim, Pedro, talvez para Judas, para Tomé até 7, mas para você não. Porque eu estou desenvolvendo você num nível de autoridade, de liderança. Mas o irmão perdoou 7 vezes, o Senhor deu nota 10, eu perdoei 7, ganhei 3, porque para você, Pedro, o 7 não é mais uma verdade, é uma realidade para você, porque eu estou te desenvolvendo. Quantos entendem o que estamos falando? E por que é difícil me desenvolver? Porque eu não me desenvolvo quando eu me desato das coisas do diabo. Eu me desenvolvo quando eu aprendo a me desatar das coisas de Deus que já venceram, para pegar as coisas de Deus que entraram em tempo de validade. Qual o problema maior da igreja hoje? É não compreender o tempo que está vivendo para ela.
E quando que eu vou compreender o tempo de dar uma resposta para o coletivo? Quando eu entendo o meu tempo no indivíduo, no particular. Quando Deus vai me desenvolvendo, algumas coisas mudam. As verdades não mudam, mas elas evoluem, elas se desenvolvem. E cada vez que eu evoluo com ela e me desenvolvo com ela, cada vez que eu me desloco com ela, porque Deus não muda, mas Ele se move. Quando eu me desloco com ela, quando eu me desenvolvo com ela, eu entro numa nova jurisdição. E quando eu entro numa nova jurisdição, eu preciso aprender a me mover nesse novo. Por quê? Porque se mudou a jurisdição, mudou as leis. E qual é o meu maior problema? É que quando eu respondo bem para Deus numa medida, e Ele muda a minha medida, Ele estica a minha medida, Ele me desloca para uma nova jurisdição. Quando eu entro lá, eu quero ser exitoso nela, com as mesmas leis da jurisdição anterior, e não dá certo. Por quê? Porque quando muda a jurisdição, muda as leis. Tem coisa que aqui podia, agora não pode, e aqui não podia, e agora pode. E nessa hora eu esbarro naquilo que Deus me ensinou. Nessa hora, o meu adversário já não é mais o diabo. O meu adversário passa a ser o próprio Deus. Quando o povo saiu do Egito, os inimigos foram atrás para buscá-lo. Quando o povo entrou em Canaã, os inimigos estavam na frente, eram gigantes a ser derrubados. Quando eles saíram de Canaã, se eu estou ainda lidando com o diabo, que está querendo me trazer de volta para o Egito, eu não estou nas guerras do reino. Eu estou nas guerras do reino, ganhando mente de governo, me desenvolvendo com o senhorio de Cristo. É quando eu preciso derrubar os gigantes. Vamos derrubar os gigantes, ó Deus. É claro que aquele gigante que Elias derrubou, externo, não era um gigante físico, não era um homem grande. Tudo isso é pedagógico, tudo isso é didático. Aquilo era o desenvolvimento do Davi. Davi, irmãos, ele não podia sentar na mesa com seus irmãos. Davi era tido como um filho bastardo, separado. Quando Samuel vai na casa dele, traz os filhos para a mesa. Jessé trouxe todos os filhos. Deus falou, não são esses. E Samuel, Deus, eu imagino Samuel essa hora, cara, que tino profético para entender isso. E Jessé, não tem mais nenhum filho, não tem um lá fora, eu não posso botar ele na mesa, porque os irmãos dele não deixam ele entrar aqui. Agora os irmãos estão na guerra. Davi pega esse pacote de pão e queijo, leva para os irmãos que estão na guerra. Aí Davi olhou para aquele pão e disse, cara, dá pão para o meu irmão, nunca pude sentar na mesa para comer com eles. Nunca me deixaram sentar na mesa para comer. Nunca me deram um prato de comida. Tive que comer no curral com as ovelhas. Nunca pude sentar nessa mesa. E agora, ele me manda entrar numa guerra para dar comida para os irmãos que não deixam comer com eles. Isso é o gigante que ele derrubou. Porque quando você vai vencendo as suas rejeições, quando você vai vencendo as demandas de rejeição, de negatividade na sua vida, os gigantes vão caindo. Isso não tem a ver com uma pedrada. Era o desenvolvimento do Davi. Não tem a ver, irmãos, com uma pedra derrubando um ser humano. Era Davi se agigantando aqui dentro. Quando você vai vencendo os processos de rejeição, de marcas negativas, você nem precisa ter passado por abuso, você não precisa nem ter passado. Basta, meu irmão, você está vivendo no mundo de Adão, apagado da luz de Deus, que você tem muita coisa para vencer. E quando a morte e a ressurreição de Cristo entra em você, um processo agora começa de Deus se esticar, Deus se desenvolver. Agora Davi derruba um gigante porque ele venceu a rejeição dos irmãos. Agora Saul está atrás dele. Saul quer matar Davi, cara. Por que Saul quer matar Davi? Porque ele ajudou. Cara, ele ajudou. Num dia ele deu vitória para a nação. No outro dia tinha que ir embora da nação por causa disso. Quando começaram a mostrar quando começou a tocar uma música numa rádio que tinha Israel, uma canção estourou. Saul matou 1000.
Davi matou 10.000. Quando Saul ouviu aquela canção, ele demoniou. Davi foi um libertador até ali. A partir do momento que Saul começou a ouvir que estava falando com Davi, que libertou, irmão, ele migrou de libertador para rebelde no mesmo instante. E agora Saul está perseguindo. Ele queria caminhar com Saul, ele só queria, não podia. Então ele tem a oportunidade de matar Saul. Ele corta um pedaço do pano para provar para Saul: não tenho nada contra você, eu o amo. Deixa eu derrubar gigantes para proteger você. Você é o rei para mim. Não teve jeito. Agora ele está sendo expulso e fugido de Saul. Quando ele bate, ele sobe a cidade de Nob. Irmãos, ele sobe, ele não desce. Sobe a cidade de Nob. E ele diz o seguinte: não tem nenhuma arma aí que você possa me arrumar, que eu saí desprevenido. E o sacerdote Ameleque diz: não tem nenhuma arma que não seja a lança do Golias, o gigante que você derrubou. Uau! Quando venceu a rejeição dos irmãos, derrubou o gigante. Quando venceu a rejeição de uma figura de autoridade, tomou a lança do gigante. Era o desenvolvimento interno daquele homem. Seus níveis de autoridade. Quantos entendem o que estamos falando? Seu desenvolvimento interno para governar. Por isso que quando Davi estava na caverna de Adulão, ele era um líder no meio do povo. Quando ele larga a caverna de Adulão para assumir Judá, ele era um líder à frente do povo. E quando ele abre mão de Judá para assumir Israel, ele era um líder acima do povo. Porque ele derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante, tomou a lança do gigante. Seus níveis de autoridade. Agora, o que Deus mostrou no Davi físico externo é a ampliação do nosso homem interior, para que as ovelhas, quando vêm beber aqui, estão para parir, olhando para você, reproduzem segundo a sua grandeza, segundo o seu desenvolvimento. Porque ovelhas reproduzem segundo as varas. Então eu preciso trabalhar para me desenvolver em Deus, no Espírito, na minha maturidade, mais do que focar no rebanho. Me ajuda, Senhor. O Senhor está trabalhando para a sua expansão, o seu desenvolvimento. A gente tem crise porque as pessoas não são compromissadas. A gente tem crise porque as pessoas não são fiéis. A gente tem crise porque as pessoas não respondem. Não foca nas pessoas, foca no seu desenvolvimento, para suportar, para cobrir. Porque na medida que Deus se desenvolve, Ele aumenta a tua patente de autoridade. E a própria igreja vai te dando um reconhecimento e uma autoridade que você pedindo não tem, mas desenvolvendo ganha. Por isso que Ana, uma vez por ano, ia visitar Samuel em Jerusalém, no templo. Todo ano ela levava uma túnica. Por quê? Porque o menino Samuel crescia. Se Ana chegasse lá, todo ano ela chegava com um palmo de túnica maior, pelo menos. Se ela chegasse lá com aquela túnica que ela fez, ela mediu um ano mais ou menos. Ele deve ter crescido o quê? 12 centímetros. Chegava lá com uma túnica de 12 centímetros a mais. Chegou lá, Samuel não cresceu, está do mesmo tamanho. Volta a túnica. Porque a túnica aumenta se você cresce. A túnica aumenta, o manto aumenta se você cresce. E ele crescia e o manto aumentava. Por isso eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E na medida que eu vou crescendo e me desenvolvendo, meu maior adversário já não é o diabo.
mas é o próprio Deus. Porque Deus me deu algumas coisas para uma fase da minha vida, da minha maturidade, do meu tempo espiritual. Quando eu vou respondendo, Ele me joga para uma nova realidade. E essa nova realidade me introduz uma nova jurisdição. E nessa nova jurisdição as leis mudam. E agora o meu maior desafio qual é? É o que Deus me ensinou na fase anterior. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Não é qual é o nosso problema, eu não gosto dessas frases, acho elas muito... Mas uma das nossas dificuldades, tanto quanto igreja, quanto no campo pessoal. Eu vou falar da igreja no coletivo, depois eu vou falar no pessoal. Qual o problema? Um problema que a gente viveu no Brasil. Deus resolveu que o Brasil ia viver um tempo de colheita. Deus liberou muitas ferramentas. E a maior ferramenta que Deus liberou no Brasil, e a mais poderosa de todas para o tempo de colheita, foi uma ferramenta chamada G12. Mas quando Deus disse, chega, venceu o tempo da colheita, agora precisamos de um tempo de edificação e de pastoreio, para que essa colheita, essa lavoura cresça e se desenvolva. Nós dissemos, não, Deus, já aprendemos, agora ficamos muito bom nisso, sabemos ganhar alma e multiplicar. E aquilo que abençoou até ali, a partir dali começou a amaldiçoar. Porque o que Deus te deu para abençoar e te fazer crescer e te fazer avançar, quando vence o prazo de validade, se você não larga, passa a ser tropeço para você. Vamos pensar em Noé. Irmãos, Deus falou, Noé, você vai construir uma arca para você e para sua família. Noé pensou, tudo bem, eu faço isso no mês. Não, mas é uma arca para você, sua família e todos os seres viventes da terra. O tamanho dela é assim, assim, assim. Noé olha e disse, uau. Ele levou 100 anos para fazer essa arca. Eu, no meu pensamento, por primeiros 20 anos, Noé passou só cortando árvore e plainando tábua. Vamos pensar que depois de 10 anos, Noé cortando árvore e plainando tábua, aquele estoque de tábua atrás, vem um irmão, diz, Noé, me empresta mais 5 tábuas. Ele olha para aquilo tudo, empresto. Vem outro, Noé, você me empresta mais 15 tábuas. Ele olha, empresto. É para abençoar a igreja, eu empresto. Noé, eu precisava de mais 100 tábuas, na verdade, só me vende. Ok, eu vendo, né, para abençoar a igreja, eu pego o dinheiro e invisto em mais serra para cortar, machado para cortar a árvore. Depois de 15 anos, Noé se torna um madeireiro próspero. Ele já esqueceu a ideia que ele estava levantado por Deus para fazer uma arca. Eu preciso entender as fases e os tempos. Eu prospero numa fase porque Deus dá os recursos para cada estação. Você pode estar na lua minguante, tem recursos para a lua minguante. Tem uma isca para a pesca da lua minguante. Tem um tipo de semente para plantar na lua minguante. Você pode entrar na lua cheia e dizer, agora se na lua minguante me deu essa lavoura, na lua cheia eu vou arrebentar. Não, porque mudou a estação, muda as sementes, muda os cortes, mudam as coisas. Entender a movimentação de Deus, a evolução de Deus na minha vida. Agora eu vou trazer do coletivo para nós. Eu posso me tornar, Noé podia ser agora um madeireiro próspero, mas já fugiu. Vamos pensar em Moisés. Deus fala, Moisés, fala com a rocha. E Moisés disse, Deus, por favor, não me atrapalha. O Senhor já me ensinou. O negócio comigo é com o cajado. O Senhor me treinou no cajado. Com o cajado eu liberei as pragas. Com o cajado eu abri o mar vermelho. É verdade, Moisés, mas agora eu estou elevando um nível na tua vida. Você vai viver novas realidades espirituais. Você não vai mais usar a mão, você vai só falar, as coisas vão acontecer. Deus, o que o Senhor me ensinou, eu sei fazer. O Senhor vai ver que com o cajado funciona muito mais do que essa coisa nova que o Senhor quer que eu fale. Eu nem sei como é que funciona isso. Vou mostrar para o Senhor como funciona. Ele bate com o cajado. E isso foi a queda dele. Quem foi o inimigo dele? O diabo? Não. O que Deus ensinou ele até ali impediu ele de ir adiante.
O cajado foi uma bênção até vencer o prazo de validade. Tudo que Deus te deu para avançar é bênção até vencer o prazo de validade. A partir dali, o que te ajudava passa a te atrapalhar. Por isso eu preciso aprender a me desenvolver com Deus, internamente, crescer, me ampliar com Deus, porque aquilo, coisas que numa nova jurisdição, coisas que podia agora não pode. Eu gosto de falar, quando o pai e uma mãe, ele vai tirar o filho da fralda, o que ele faz? Ele submete o filho a uma tortura. Ele pega e tira a fralda do bebê. A criança está ali, põe ele sentado num piniquinho. A criança quer se levantar porque ela não está entendendo nada. Ele põe de volta. Quer se levantar, ele empurra de volta. Meu Deus, ele quer entender. Faz xixi. Faz xixi. Ele não é possível. Xixi. Faz xixi. Aí o que ele faz? Ele liga a torneira. Ele faz. Aí Deus liga a torneira. Deus começa a. Qual o problema dessa criança? Esse pai e essa mãe torturador. O problema da criança é que o pai e a mãe treinaram ele na fralda. E agora o treinamento na fralda é um impedimento para ele entrar no novo estágio. O que Deus me treinou, eu a você, na fralda, não serve para o xixi no piniquinho. Mas ele tem que ficar ali. O pai e a mãe submetem ele àquilo ali, é tortura. Nunca que ele vai imaginar que aquilo é amor de pai e mãe. Nunca que ele vai ler aquilo como amor. Mas chega uma hora, tão pressionado que ele aprende a obedecer, ele fica ali. Meu Deus, não está acontecendo nada. Isso não é possível que seja vontade de pai e mãe que me ama. Meu Deus, eu me mobilizava tanto, eu era tão móvel, com xixi na fralda, eu ia, voltava, xixi a qualquer hora, estava tudo certo. Agora eu tenho que parar e ficar aqui. Chega uma hora, vem a vontade, ele faz xixi no piniquinho. Meu Deus, o pai e a mãe soltam fogos, artifícios, eles fazem festa, não é assim? Como que a vontade veio? Obedecendo. Porque quando Deus se introduz uma nova realidade, você não começa sentindo vontade, você começa obedecendo. Aleluia. Você começa obedecendo. Para mim, aprender o real sentido da palavra desenvolver foi tão significativo para mim. Porque para mim desenvolver era você se envolvendo com mais coisas cada vez mais. Só que esse não é o sentido da palavra desenvolver. A palavra desenvolver é melhor entendida como se você pensar na palavra desfazer. Porque existe a ação de fazer e desfazer. Desfazer é você desfazer o que está feito. Esse é o sentido da palavra desenvolver. A palavra desenvolver, ela vem no sentido de desenvolver. Deus, quando me desenvolve, Ele me desenvolve a partir do momento que Ele me desenvolve. O que esse pai e essa mãe estavam fazendo com essa criança? Desenvolvendo ele da fralda e envolvendo ele no piniquinho. E amanhã desenvolve do piniquinho e envolve no baciozinho. E assim é que Deus trabalha conosco, nos desenvolvendo de coisas que estamos envolvidas, para nos envolver com novas realidades. Qual é o problema da falta de desenvolvimento? Que estamos envolvidos com as mesmas coisas há tanto tempo. Não é possível que depois de 10 anos, o mesmo irmão que me atribulava na igreja 10 anos atrás, ainda me atribula hoje. Será que eu ainda não me desenvolvi desse irmão? Porque ele não vai mudar. Será que o outro tem que mudar para mim estar desenvolvido? Isso não é desenvolvido. Quando Deus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro, ele diz: Lázaro, vem para fora. Como que Lázaro vai vir para fora? Lázaro estava todo enfaixado. Vir para fora era ressuscitar. E Lázaro ressuscitou, mas não mudou nada, ele está morto e ressuscitado, porque estava todo enfaixado. Então Jesus diz, olha para a igreja e diz: agora desenvolvei-o, desatai-o. Porque ressuscitar, Jesus ressuscita, mas o desenvolvimento compete a mim.
eu ainda estou enfaixado em coisas. Não basta estar vivo, precisa se desenvolver. Porque ovelhas reproduzem segundo as varas. E por isso que Deus está nos desenvolvendo do processo de ser líderes. Está nos desenvolvendo dos processos de ser coordenador. Está nos desenvolvendo no processo de ser diretor. Para nos envolver naquilo que Ele chama de paternidade, que é o seu modelo de liderança. Por quê? Porque não existe nenhum outro tipo de liderança que trabalha para o menor ser maior que ele. Não tem. Líder não trabalha para o menor ser maior. Chefe não trabalha para o maior ser menor. O gerente não trabalha para o menor ser maior que ele. O diretor não trabalha para o menor ser maior que ele. Só tem uma pessoa que trabalha para o menor ser maior que ele. Quem? Pai. Por isso que eu não tenho nem um segundo grau e tenho uma filha fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Porque só pai se alegra em ver o menor ser maior que ele. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Oh meu Deus, eu esqueci de apresentar você para todo mundo aqui, André. O André é um pastor em Brusque, um pai maravilhoso, escritor de vários livros na área da família, um mestre, um pastor, um cara fantástico, lá do sul, vizinho da minha cidade. Você pode ganhar uma pessoa para Jesus, irmão. Discipular ela, fazer ela crescer, ajudar ela, mas pode ser que essa pessoa que você ganhou para Jesus, lhe arrancou um monte de demônios dela, gastou madrugadas com ela, pode ser que ela tenha uma medida maior que a sua. Maria estava grávida de Jesus. O Senhor disse: leva Maria, vai na casa de Isabel. Por que, Senhor? Vai aprender com Isabel. Isabel também está grávida. Mas eu estou grávida do Messias. Vai aprender com Isabel, porque você está com 3 meses de gravidez. Isabel já está com 6 meses. Isabel está mais adiantada no processo. Isabel já é experiente, vai lá. E Maria foi aprender com Isabel. Maria viu o parto. Maria aprendeu como se corta o cordão umbilical com Isabel. Maria aprendeu com Isabel a dar o primeiro banho. Porque Isabel estava mais adiantada no processo. Ok, isso é verdade. Só que a medida que estava dentro de Isabel, de Maria, era muito maior do que a medida de Isabel. Quando os dois geram, Isabel gera, Maria gera, aquele que foi aprender no ventre da sua mãe, aprender com João Batista que estava no ventre da sua mãe, mais tarde esse que ensinou disse: importante que eu diminua e que ele cresça, porque a medida dele é maior que a minha. Você pode ganhar uma pessoa para Jesus. Você pode fazer coisas na vida dela tão poderosas, mas a medida dela pode vir a ser maior que a sua. Se você for líder, você só aceita ela chegar na sua medida. Passou dali, ela é rebelde. Se você for pai, ela pode crescer toda a plenitude da sua medida, e você vai se alegrar. E não é simples, e não é fácil. Porque se você não é pai, você vê competição. Se você é pai, você vê expansão, o seu braço estendido. É assim que é a oferta. Imagina, se eu dou uma oferta para o pastor André. Eu tenho uma colheita. Se ele resolve pegar essa oferta e ofertar para o pastor aqui, uau, eu já tenho 2 colheitas. E ele não come a semente, ele passa e semeia nela. Uau, eu já tenho 3 colheitas. Na igreja lá nós temos o hábito de dar coisas. E quando um irmão chegava no pastor Luiz Hermínio com todo o coração e pegava e botava um relógio de 10 mil reais, ou 20 ou 30, sei lá, aqueles relógios, um cara que às vezes colocava no braço do Luiz Hermínio, lá na primícia. Aí ele dava meia hora, na frente daquele irmão, o pastor Luiz Hermínio dava para outro.
Aquele irmão ficava ofendido, ele botou todo o sentimento de honra dele ali. Por ele, Luiz Hermino não dava. Ele teria uma colheita, Luiz Hermino dando, ele já tem duas. E por que ficou ofendido? Tem gente que vem oferta na igreja e depois fica vendo onde é que o pastor aplica o dinheiro. Se estiver aplicando de uma forma que ele não quer, ele deixa de dizimar. Porque ele não deu. Irmãos, uma vez que eu dei, já não é meu. Não importa o que os outros façam. Se eu me ofendo porque ainda é meu, é eu ainda querendo controlar o meu dinheiro na mão do pastor com relação à igreja. Quando tem alguém perto de mim que vai crescendo mais, sou eu esticando, sou eu crescendo, mesmo que saia de forma traumática, de forma errada, amanhã estiver frutificando lá, ainda é meu fruto. Alguém da teologia veio me dizer que Elias fez 7 grandes milagres e que Eliseu fez 14 grandes milagres, e justificando que Eliseu pediu porção dobrada, e mostrava pela Bíblia os 14 milagres, os 7 milagres de Elias e os 14 de Eliseu. Ao meu ver, Elias não fez 7 grandes milagres. Ao meu ver, Elias fez 21 grandes milagres. Porque Elias fez Eliseu, e Eliseu fez quem? Quando as pessoas vão de você, irmãos, às vezes a gente ganha pessoas para Jesus, arranca todos os demônios que tem nela, discipula ela. Às vezes ela cresce tanto que amanhã já está mostrando um monte de defeito na gente. Depois cresce mais, já está falando dos outros, mal dos outros para a gente. Nessa hora eu escolho: se eu traumatizo ou se eu espero o processo da adolescência. Por isso que é pai, só pai suporta adolescente. Trabalha para o filho deixar de ser criança. Quando chega na adolescência, adolescente só pai suporta. Porque quando ela é criança, depende totalmente de você. Chega na adolescência, acha que não precisa de você para nada. Quer até dizer para você que você está votando errado. Sustentado por você, quer dizer que você está fazendo as coisas erradas. Isso é adolescente. Mas se você é pai, você diz: é uma fase. Isso faz parte do crescimento, não faz parte da rebeldia. Se ele puder errar, te desonrar, te desaforar, se ele tiver um espaço plausível para isso, você também vai ter nele um espaço plausível para correção. Nós admiramos Paulo, mas qual é a maior admiração que temos por Paulo? É que Paulo, ele era um homem que tinha a capacidade de largar o que era de Deus para pegar o que era de Deus. Paulo, irmãos, ele não foi criado aos pés de um macumbeiro. Paulo, ele largou o que era de Deus para pegar o que era de Deus. Por isso ele pôde ir aonde Pedro não foi. Não era porque tinha mais unção ou milagre. Cara, a sombra de Pedro curava, mas Deus não pôde ir com Pedro aonde foi com Paulo. Que trabalho para mostrar para Pedro que os gentios podiam receber o toque de Deus. Não, Senhor, eu não como isso aí, está imundo. Pedro, come, está amarrado, você vai se converter. Não, com essa tatuagem não toca aqui não. Paulo, ele tinha uma capacidade de largar o que era de Deus para pegar o que é de Deus. Mas por que Paulo pode ser Paulo na sua plenitude? Por causa de um homem chamado Barnabé. Quando Paulo se converte, ninguém quis Paulo, a igreja não quis Paulo. Paulo teve que congregar sozinho. Ninguém queria Paulo. Qual é o nome do homem que eu esqueci? Barnabé. Barnabé, vem cá, Saulo, pode deixar, eu cuido de você. Gente, deixa Paulo, eu vou pegar. A igreja falando: olha, se ele não se converteu, Barnabé, ele vai matar você. Agora, se ele se converteu, os outros que eram dele antes vão matar você também. Pode deixar. Imagina discipular um Paulo da vida, cara. Pensa que prova você discipular um Paulo. Irmão, pergunta para esse homem aqui o preço que é discipular um cristiano. Agora imagina discipular um Paulo. Cara, vai discipular um cara como um cristiano.
Não fala uma coisa mais ou menos, você fala do céu mesmo. Só que daí, o que acontece? Daqui a pouco, numa viagem missionária, o Marcos não aguenta o repuxo. Na metade da viagem volta embora. Deve ter deixado o Paulo numa situação muito difícil. Na próxima viagem, Paulo já se levanta e diz: Marcos não vai. E o Barnabé disse: vamos levar ele. Não está pronto não. Não aguenta o repuxo, não está pronto. Comigo não vai. Paulo, vamos levá-la. Nós dois fortes. Ele se desenvolve no meio do caminho. Não, esse cara vai deixar a gente na mão. Não faz mal, cara. Vamos lá, vamos apostar nele. Não, se ele for, não vou. Não, mas ele vai, Paulo. Não, então vai com você com ele, porque então eu vou com o Silas para o outro lado. Então vai, pode ir, cara. Eu fico com o Marcos, eu cuido dele. Eu fiz isso com você, por que eu não posso fazer com ele? Mais tarde Paulo escreve: manda Marcos para mim, agora é útil. Está crescido, está maduro. Por causa de quem? Por causa de Paulo, não por causa de Barnabé. Por isso que você vê em Atos dos Apóstolos escrito Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Chega uma hora, Paulo e Barnabé. Barnabé não teve problema com isso. Você vai ter filhos, Paulo, quando você puder ser um Barnabé. O Hélio Cristiano, Cristiano. Opa, sem problema, está sentado, de boa, aleluia. Eu preciso me desenvolver, irmãos, crescer internamente. Eu preciso me desapegar da fralda, me desenvolver. Quando eu cresço, quando eu me desenvolvo, o Senhor aumenta minha patente e autoridade, meu raio de ação, minha jurisdição. Só que quando Deus me insere numa nova realidade, eu preciso ter paciência, porque eu vou ter que aprender a andar nela. E o que eu preciso aqui? Preciso saber? Não. Se é novo para mim, eu não sei. E isso é uma das coisas que eu tenho que aceitar. Se Deus me introduz uma nova realidade, eu sou inexperiente para ela. Eu sou calouro para ela. Eu sou novato para ela. Eu sou bom, forte, experiente para aquela anterior, mas para essa eu não sou. E o que eu preciso aqui? Eu preciso de humildade. Por quê? Eu preciso de humildade para aceitar ter notas baixas aqui. Eu não vou ter as mesmas notas que lá. Mas se eu preciso ter nota alta, o que eu faço? Eu volto para aqui. Fico no andar rebaixado, mas pelo menos eu estou em boas notas. E não cresço e não me desenvolvo. Não, quando Deus me introduz em algo novo, aqui, irmãos, eu vou apanhar tudo de novo. Aleluia. Eu vou cair para uma nova, eu vou entrar numa nova realidade. Eu ouso dizer, no Campeonato Brasileiro, os times da Série B, quando os 4 primeiros times da Série B, no ano seguinte, eles são promovidos para a Série A. E os 4 últimos colocados da Série A, no ano seguinte, é promovido para a Série B. Irmãos, você precisa ver, apóstolo Cristiano, o dezembro dos 4 primeiros times da Série B e o janeiro dos 4 primeiros times da Série, desses 4 times na Série A. Irmão, dezembro é festa, é torcida aplaudindo, é autógrafo, é foto. Janeiro, eles estão na Série A. Naquele ano eles não trabalham para ser campeão. Naqueles anos eles trabalham para não ser rebaixado. Quando Deus se insere em algo novo, não queira ser campeão aqui. Trabalhe para não ser rebaixado. Deixa Ele estabilizar você aqui nessa nova realidade. E quando as suas emoções estiverem estabilizadas, quando a sua compreensão estiver estabilizada, quando o seu interior estiver estabilizado, então começa um processo de você de novo vencer aquela categoria para ser promovido. Mas se eu ainda gosto muito do aplauso, da festa, naquele ano eu procuro um time da Série B para continuar aqui sendo festejado. Eu preciso crescer e me desenvolver interiormente. E esses processos são processos de alargamento de Deus em nós. São processos de desenvolvimento. Eu vou passar em coisas, meu Deus, o Senhor me desenvolvendo, compreendendo as estações, compreendendo as novas realidades da minha vida. Irmãos, por que a gente está sofrendo tanto na igreja?
um dos grandes motivos é que a gente hoje está trabalhando com as mesmas ferramentas que foram proveitosas no passado e agora não são. Quem está há muito tempo dando curso de casados para sempre sabe o que eu estou falando. Hoje você passa com aquela apostila rodando para aqueles casais, os caras nem saem do lugar. Quem está em adultério continua em adultério, quem está mentindo continua mentindo, parece que não. Tornou-se ineficaz? Não necessariamente. Porque a questão não é a ferramenta pela ferramenta em si, mas é que as guerras mudaram, os movimentos dos ares mudaram, a aplicação disso não é do mesmo jeito. Eu preciso entender os tempos. O pastor estava ensinando para nós ali, eu anotei. A forma define a função. Eu fui agora dar uma palavra só para pastores numa igreja em São Paulo. E era só pastores que aquele pastor cobre. Só que era um grupo bem pequeno. Era algo bem fechado, era uma mesa. Uns 12 homens ou 13. Só que era um lugar assim como esse, grande. Foi interessante. Eu cheguei e o pastor me levou para dar uma palavra para esses 11, 12 homens. Acabou o café, aquele negócio enorme. Uma pessoa começou a cantar, tocar guitarra. Aqueles 11 se ajeitaram certinho aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Certinho, não estava organizado para um culto. Está tudo tão formatado aqui. Está tudo tão pronto. Ele passou o microfone. Microfone para quê, gente? Por favor, faz uma roda aqui. Fizemos uma roda, sentamos e começamos a conversar. Está tudo tão pronto que a gente não sabe ser de outro jeito. Se nós nos renovamos aqui. E eu vou encerrar dizendo o seguinte. Irmãos, tem uma geração vindo. O Senhor está tocando os jovens desse país. Cara, a gente que anda por aí sabe. Tocando jovens com maneira tão forte, com maneira tão poderosa. Só que esses jovens, eles estão se movendo em Deus e com Deus. Não no meio das nossas congregações. São movimentos que estão sendo criados paralelo fora da igreja. Puxa, será que isso não comunica nada para a gente? Deus está tocando os nossos filhos fora da igreja, porque não consegue tocar dentro da igreja. Será que Deus não tem poder para tocar nossos filhos dentro da igreja? Ou Ele arrumou um jeito da gente não atrapalhar para Ele tocar os nossos filhos? Por onde eu tenho passado, só tem os únicos lugares onde a movimentação dos jovens que estão sendo tocados por Deus nesse dia acontece dentro da igreja, da congregação. O único lugar é o lugar onde o pastor presidente tem um filho ou uma filha biológica jovem envolvido com o movimento. Nesse lugar Deus está podendo fazer a renovação dentro da igreja. Por quê? Porque tem um filho biológico envolvido. Porque tem uma filha biológica envolvida. Porque se fosse o filho do presbítero, ou o filho do pastor, ou o filho do pastor de jovens, o pastor presidente não deixava. Por quê? Mas o filho biológico ele deixa, porque o filho biológico quer pintar a igreja de preto atrás. Não, aqui ninguém vai pintar. Pai, não, ninguém vai pintar. Pai, ninguém vai pintar. Pai, desse jeito eu vou ter que congregar na bola de neve. Ele pega e pinta. O filho fica comendo o cérebro dele dentro de casa, ele aceita. Começa o louvor, o pai está ali desse jeito. A guitarra no último, a bateria no último. Se fosse o filho do presbítero, ele não deixava. Mas como é o filho biológico, ele deixa. Então Deus pode renovar somente as igrejas que o filho biológico do pastor presidente está envolvido na renovação. Por quê? Porque pai é o único modelo que deixa as coisas se renovar. A gente não aceita o modelo de paternidade. Se permite renovar. Por quê? Porque são jovens, cara. Eu quando eles tocam lá no Mevan, meu Deus, eu fico pensando, cara, por que essa guitarra tem que ser dessa altura? Em nome de Jesus. Enquanto os outros adoram, eu estou repreendendo, gente.
mas eu preciso deixar. Por quê? Porque esses jovens, irmãos, sois fortes e já vencesse o maligno. Os jovens chegam em Canaã, porque quem entrou em Canaã foi uma geração jovem. Toda a geração velha, Deus matou. O único velho que tinha lá quem era? Josué e Caleb. E quando Josué começa a desenhar o mapa, Caleb dá uma olhada assim, já viu que Josué já aposentou Caleb, não ia ter pedaço de chão. E para aí, rapaz. Para aí que eu tive há 40 anos atrás, eu tive mapeando essa terra. Conheço cada palmo de chão aqui. Eu tenho muita experiência. E quero te dizer mais, estou apto para entrar com essa geração jovem aqui. Por quê? Porque com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, eu estou agora. Porque os jovens sozinhos não tomam terra de Canaã. Velho também não toma terra de Canaã, irmãos. O que toma Canaã é uma geração jovem, irmãos, dada com uma geração que não envelhece. Caleb é símbolo de uma geração que não envelhece. Caleb é símbolo de uma geração que se renova. Eu não estou falando que se moderniza, eu estou falando que se renova. Se atualiza em Deus. Precisamos nos atualizar no Senhor. Entender as guerras, entender os processos de Deus em nós. Porque, irmãos, ovelhas. Por isso Deus, nesses últimos anos no Brasil, tem se aplicado a isso. Mesas de pastores estão sendo instauradas. Para quê? Para que possamos crescer internamente. Tinha uma reunião de pastores aqui agora, uma roda de pastores. Aquela ali é mais importante. Essa reunião de pastores é mais importante, porque, irmãos, ovelhas reproduzem segundo as varas. Nós precisamos crescer. Eu vou falar algo aqui, depois você julgue. Eu estou dando números, posso estar exagerado ou não, mas eu não estou muito longe. 80% do problema de todos os pastores de igreja, 80% dos problemas dos pastores de igreja, o que é? Uns membros de igreja. Irmãos, membros de igreja não pode ser mais o nosso problema. A gente precisa se envolver com as causas de Deus, com os problemas de Deus. Os nossos problemas são sempre alguém da igreja. A maioria dos nossos problemas. Pastor que está em crise porque alguém levou uma meia dúzia embora. Pastor que está em crise porque alguém foi lá no Facebook e arrebentou com ele. Pastor, irmãos, a gente sempre está em crise por causa de algum irmão da igreja. Mas se eu crescer, se eu desenvolver, pessoas não vão ser tanto um problema para mim. Porque nossa luta não é contra a carne nem. Uau! Deus deu uma amostra tão grande para a igreja brasileira. Irmãos, Ele põe no trono quem Ele quer, Ele derruba quem Ele quer. Então, se Deus derruba quem Ele quer, por que não arranca essa pessoa da igreja de uma vez? Eu vou terminar. Eu quero terminar de verdade dizendo: tem três tipos, assim, basicamente, grosseiramente falando, tem 3 tipos de pessoa na igreja: pessoa que é mão, pessoa que é coração e pessoa que é cabeça. Irmãos, tem pessoa que é mão. Sabe aquela pessoa que é mão para toda obra? Aquela pessoa que quando o pastor quer uma tarefa muito bem executada, chama ele, mas ele só é mão. Ele não tem coração. Se ele chega cedo, ninguém pode chegar tarde. Se ele limpa, ninguém pode pisar em cima. Ele é um pinheiro, não nasce ninguém em volta dele. É horrível, mas ele é pau para toda obra. É assim, é mão. Você já pensou esse e aquele? Ok, tudo bem. Tem aquela pessoa que não tem cabeça, não tem mão, mas tem coração, já viu? Ele chega com uma família para o pastor Cristiano: olha essa família, pai, uma mãe, 5 crianças, lá debaixo da ponte, eu trouxe para cá, a gente precisa cuidar, né? Eu falei que eles podiam dormir aqui essa noite, tá, irmão? Ele vai dormir essa noite aqui, amanhã amanhece esse dia, essa família aí dentro, como é que a gente faz? Ele tem coração, mas não tem cabeça, sabe? É fantástico. Então, quando tem aquele crente chato que precisa ser ouvido sempre a mesma coisa, leva para esse irmão, porque ele tem coração. Agora tem aquela pessoa que não tem mão, não tem coração e não tem cabeça, só tem cabeça. Essa que é a pessoa que só tem cabeça é aquela pessoa crítica da igreja, aquela que vive dizendo o que ela faria se ela fizesse alguma coisa. Aquela pessoa que critica você em tudo.
Aquela pessoa que você pergunta, cara, por que não vai embora? Não gosta de mim, não gosta do culto, não gosta do louvor, não gosta do horário do culto. Cara, por que fica aqui e vai embora? Essa pessoa você pode orar à vontade, ela não vai. Ela não vai. Irmão, Deus deixou o diabo matar tudo na vida de Jó. Aquela pessoa que disse amaldiçoa o teu Deus e morre, essa Deus não deixou matar. O diabo acabou com tudo na vida de Jó. Só sobrou a esposa. Quando ele for para casa, agora eu vou entrar dentro de casa, vou acabar com a mulher dele. Quando ele chega, ele escuta uma conversa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu digo, eu vou deixar essa. Essa aí pensa coisa que nem passou pela minha cabeça. Minha parceira. Esse tipo de pessoa, irmão, critica, não vai embora da igreja, porque Deus segura ali, porque é ela que me treina, ela me aperfeiçoa. E quer saber, tem muitas das críticas delas que é verdade, eu só não aceito porque é ela dizendo. Ela me treina, ela me aperfeiçoa, porque as pessoas em minha volta que menos mudam são as que mais me ajudam a mudar. Essas pessoas não vão embora. Essas pessoas nos treinam, nos fazem crescer. Por isso o Senhor está nos desenvolvendo. Aplique-se no seu desenvolvimento. Não fuja de uma mesa de discipulado. Não fuja de uma mesa de mentoria. Ai, mas eu não encontro um pai. Irmãos, pensa bem se você está em busca de um pai ou de um pastor. Porque quem busca exclusivamente pastoreio se frustra com a paternidade. Porque pastoreio tem a ver com cuidado e paternidade tem a ver com destino. Eliseu entendeu paternidade. Quando o manto de Elias caiu, ele pega a mão no manto e diz assim, vai no Rio Jordão e dá no Rio Jordão, diz, cadê o Deus de Elias? Entendeu paternidade. Senão ele diria, cadê o Elias de Deus? Cadê o Elias de Deus que não me visita mais? Quando Deus tira Davi da caverna de Adulão para assumir Judá, quantos irmãos da caverna de Adulão dizendo, poxa, Davi não é mais aquele cara simples, aquele cara humilde, sentava comigo para conversar, as primeiras cadeiras aqui eu ajudei a comprar. Se crescesse junto com Davi, estaria governando Judá. Mas não se relacionou com Deus e Davi, se relacionou só com Davi de Deus. Deus dá um tempo, o Elias para mim, até que eu me conecte. Irmãos, quem busca só pastoreio se frustra com a paternidade. Por quê? Porque pastoreio tem a ver com cuidado, paternidade tem a ver com destino. Não perca uma mesa de mentoria. Não perca uma mesa de discipulado. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar para que a gente ore, para que a gente se submeta a um coração que se desenvolva em Deus, para que a gente gere uma mente de governo. Jesus, Ele não é Senhor de ovelhas Ele é pastor, Ele é Senhor de senhores. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito, quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto, quem se desenvolveu. Se a gente precisa entender as coisas profeticamente, irmãos, quando Deus matou a primeira geração no deserto e colocou a segunda geração em Canaã, Deus não está falando de matar uma pessoa e dar a bênção para outra, não mesmo, aquilo é figurativo. Quando eu falo figurativo, não é que não existiu, irmãos. O que Deus estava dizendo é que Deus fez no deserto morrer a natureza de escravo de Egito, para que a nova natureza em Cristo Jesus pudesse assumir Canaã. Fica de pé comigo, por favor. Isso só tem um objetivo. Tá, pastoreou o rebanho. E o rebanho? Quer dizer que eu vou cuidar só de mim, não vou cuidar do rebanho? Vem cá, meu amigo. Irmãos, todo o desenvolvimento de Deus em mim tem a ver com o rebanho. Pedro, estou 3 anos e pouco investido em você.
Você é o cara comigo. Você acreditou que tinha uma moeda na boca do peixe. Cara, Pedro, você é o cara. Eu te levei para o Monte da Transfiguração. Você acreditou que podia andar em cima da água. Cara, você é o cara, Pedro. Você é o da frente, você é o primeiro. Você é pedra, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Eu só tenho uma coisa para falar para você, Pedro. E o que é? Pedro, o diabo, acredita que ele me procurou para falar sobre você? É mesmo, Senhor? É. Logo que o Senhor. E o que ele queria? Ele queria peneirar você como um trigo. E o Senhor pegou ele aqui, ó, amassou eles. Não, eu entreguei você para ele. E eu estou orando para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Cada peneira que você passar, Pedro, como um trigo. Primeira peneira vai ficar os cascalhos, a segunda peneira vai ficar os caroços. Cada peneirada dessa, a primeira peneira vai ficar, Pedro, a tua religiosidade. A segunda peneira vai ficar o teu legalismo. A terceira peneira vai ficar os seus caprichos. A quarta peneira vai ficar o seu orgulho. A quinta peneira vai ficar... Pedro, cada vez mais você vai ser purificado e refinado, até que por última peneira sobre só a fé, Pedro, porque o justo viverá da fé. Tá, Senhor, tudo eu e o povo. Porém tu, quando te converteres, depois dessas muitas peneiras, fortalece os teus irmãos. Todo o tempo ele estava pensando na igreja. Como? Porque se ele puder purificar, refinar Pedro, os irmãos estão fortalecidos. O processo de Deus, irmãos, em nós, é que os nossos irmãos sejam fortalecidos. Cada peneira dessa, você vai querer fortalecer quem você quer matar. O Senhor está nos aperfeiçoando. Pedro, você viu que você é tremendo, hein? Você bombou esse tempo todo, você na frente. Eu só tenho uma coisa para falar para você, que eu estou indo morrer e vou embora. E você vai ficar na frente. A última coisa que eu quero dizer para vocês, que eu já sei, Senhor, o Senhor me botou como líder, eu sou o chefe de todos, eu sou o melhor. Não, a última coisa que eu tenho para você, falar para você que você não se converteu ainda, mas porém quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Diga, ah, Senhor, eu andei sobre as águas, eu pesquei peixe aqui. Pedro, enquanto o teu coração não for de fortalecer os irmãos, você não se converteu. Porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu não sei que tipo de peneira você, obrigada, você está passando, mas o Senhor está transicionando alguns. E quando o Senhor nos transiciona, a gente passa por algum tipo de frustração. É uma crise, as nossas crises, irmãos, a gente tem com Deus. E a gente transfere para alguém, mas a nossa crise é com Deus. Aquele irmão que sai da igreja e vai para o Facebook arrebentar você e a igreja, ele não está querendo ferir você, ele está querendo ferir Deus. Por isso ele te ataca, porque ele sabe que Deus ama a igreja. Então a maneira dele ferir Deus é atacar a igreja. Lá ele não consegue ter a consciência que ele está traumatizado mesmo com Deus, porque nas nossas frustrações, elas são frustrações com Deus. E cada vez que eu estou frustrado com Deus, irmãos, eu estou apoiado em duas realidades: ou Deus está aperfeiçoando a minha fé, ou Deus está confrontando as minhas crenças. Ele está confrontando as minhas crenças. Ele está moldando a minha maneira de pensar sobre o mesmo ponto. Sabe, em um momento Jesus estava dizendo para alguns: se você tem a tua casa sobre a areia, sobre a rocha, vai soprar vento, vai transbordar o rio, vai dar contra essa casa, Cristiano. E dependendo do lugar que você está, a verdade sobre essa palavra, sabe qual é? Ventos, rios dando contra essa casa. É a diversidade, as situações contrárias, as situações que vêm de fora para dentro, ataques do inimigo. Dependendo do lugar que você estiver, essa não é a verdade para você, vai ser para outro. Porque dependendo do lugar que você estiver, rios na Bíblia e vento fala de espírito e fala da palavra. É Deus dizendo que o próprio Deus, com a sua palavra, que o seu espírito vai dar contra essa casa, para ver qual é o nível de base de rocha que ela tem.
Uma mesma coisa, vai estar falando uma coisa para um e vai estar falando para outra. E se Deus estivesse rompendo as minhas crenças sobre só adversidade e me levando para outro lugar, Ele me confronta, eu entro num choque porque Ele está me desenvolvendo internamente, Ele está me fazendo crescer. E quem não passa pelas peneiras, quem no Brasil não admite? Quantos pastores que estão aqui que tem domingos que, se ele pudesse fazer um clone para mandar no lugar dele no culto, faria? Quantos de nós às vezes estamos encorajando pessoas a viver o que a gente não tem mais coragem de viver? Hipocrisia? Não, a gente foi chamado para isso, mas o Senhor está nos desenvolvendo. Já que você ficou até agora, dê mais 5, 7 minutos em oração comigo. Se você entende que de alguma maneira essa palavra visitou algum lugar no seu espírito, que você entendendo algumas coisas no seu interior, você pode, se quiser, sair do seu lugar. Vamos orar. Vamos orar. Tenha liberdade. Oh Espírito.